Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Estamos aqui mais uma vez, principalmente agora aqui em Portugal, que é um verão, está muito quente. Na meditação que nós vamos abordar também, naquele local que aconteceu essa história também estava no verão. E eu quero aproveitar também para perguntar a vocês como é que vocês estão curtindo essas mensagens, como é que está a família de vocês, os amigos, os parentes. Lembrem de uma coisa, a oração tem poder e devemos orar a Deus pela proteção, por dar-nos sabedoria para andar num mundo tão perigoso e confuso que está sendo o seu dia a dia, não é verdade? Hoje nós vamos nos dedicar ao 2 Samuel, o Velho Testamento, 2 Samuel capítulo 11, do verso 1. Nós vamos lendo o versículo, parando, comentando, tá bom? Então vamos lá. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 e 2 fala assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e toda Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Verso 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Sabe, nós temos que explicar uma coisa. Davi estava no auge. Israel cresceu imenso em poder por causa desse rei maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, se nós formos em Atos dos Apóstolos, olha o elogio que ele recebe de Deus. Atos, capítulo 13, verso 22, olha aqui que Deus fala de Davi. E quando este foi retirado, levantou-se como rei a Davi, o qual também deu o testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, olha agora, o homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então Davi era um homem segundo o quê? O coração de Deus. Agora vamos reparar uma coisa, por que eles saíam na guerra nessa estação? Porque no inverno chovia muito, as estradas ficavam muito mal, ficava intransitável, e também era complicado levar alimentos. Então todos os reinos praticamente gostavam mesmo de guerra, era no verão. Mas dessa vez Davi optou para ficar no palácio. Davi tinha uma potência enorme, que eu falei com vocês. Israel estava muito rico, né? Todas as nações praticamente foram conquistadas por Davi, suas tropas. Os cofres estavam cheios, né? E a sua fama corria pelo mundo inteiro. Então ele fez essa opção e um dia, né, que ele acaba de descansar, ele vai passear pelo seu palácio. E é interessante aqui que fala, né, que ele viu do terraço uma mulher que se estava tomando banho. E era essa mulher muito formosa à vista. Repara bem uma coisa. Muitas vezes o inimigo, ele nos tenta, seja nas dificuldades, seja nos problemas, mas também quando nós estamos aqui no auge. Porque muitas vezes nós estamos acomodados, muitas vezes nós estamos confiantes no nosso poder, na nossa fama, desculpa lá. E Davi era um rei famoso, queira ou não queira, foi o rei mais famoso que passou em Israel. E ele distraidamente, ele passando pelo seu palácio, ele viu uma coisa que vai complicar a sua vida. E vocês vão reparar. Agora faço uma pergunta a você que está nos assistindo, né? E que nos dá essa força sempre, muito obrigado por isso. Quantas vezes andamos distraídos nesse mundo? Não é verdade? Quantas vezes andamos como se o inimigo não nos atacasse, não é verdade? Se nós formos lá em 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 5, né? 1 Pedro, no capítulo 5, vocês vão ver uma coisa muito bonita aqui, que Pedro vai falar e que nós temos que colocar isso como um aviso. Ele fala assim, ó: Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então o diabo não aperta a campainha da sua casa. Ele não pede licença à família pagã para nos tentar. Ele invade, ele ataca, e nos momentos que menos nós esperamos. E Davi estava tranquilo, Davi estava com a sua vida maravilhosa, nada corria mal. E ele foi ver uma coisa que é proibida, né? Porque era uma mulher que estava tomando banho, né? E o Davi já era casado.
não é verdade? É interessante o seguinte, o que será que nós temos enxergado, visto, que é proibido? Será que é algum filme que nós vemos que não vai nos trazer nada de bom para a nossa vida espiritual? Ou algum livro que nós estamos lendo que também não vai trazer nada de bom para a minha relação entre Deus? Agora repara bem uma coisa. Será que as minhas amizades que me rodeiam, as conversações que eu tenho, as diversões que eu faço, está me fazendo me afastar do meu Deus maravilhoso? Será que algumas amizades que estão me fazendo eu também me perder do equilíbrio que eu tenho que ter como cristão? O que será que hoje em dia pode me afastar de Deus? O que será que hoje em dia pode fazer com que eu possa quebrantar os mandamentos de Deus? Agora, nós temos que reparar uma coisa. Nesse mundo, meus queridos, muitas vezes em cada esquina o que nós enxergamos é contaminações. Não é verdade? São pornografias, são coisas que nós não devemos nunca observar. Agora, Paulo fala uma coisa muito interessante aqui no capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. Então, Davi, ele naquele momento, ele estava de pé, estava muito confiante, e de repente esse foi o erro. Então, vamos continuar o texto para ver o que aconteceu com Davi. Então, no verso 3 de 2 Samuel capítulo 11, fala assim, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é Betseba, filho de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Olha que coisa engraçada. Ele gostou da senhora, da jovem, e perguntou ao seu servo quem era ela. E é engraçado que esse servo fala uma coisa tão bonita que vocês vão reparar. Deus avisa antes as coisas. Olha que coisa bonita, não é? Ele falou assim, mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram, porventura não é Betseba? Agora repara, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então ela era casada. Ela já tinha um compromisso. Então Davi deveria ter feito o quê? Se afastado, recuado, andasse mais rapidamente para sair daquele local, porque ela era uma mulher comprometida e ele também. Está entendendo? Muitas vezes, meus queridos, nós andamos em lugar proibido sabendo que é proibido. E aí, sabe o que acontece? Confusão. E muitas vezes é uma confusão que não tem mais solução. Vocês sabiam disso? E Davi estava num terreno que proibido. Davi estava observando uma coisa proibida, que não era dele. Né? E quantas vezes nós podemos fazer isso? E vamos ver o resultado dessa observação de andar em lugares proibidos, não é verdade? E no verso 4 fala assim, então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada a sua imundície. Então voltou ela para sua casa. No verso 5 fala assim, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha que problema agora, hein? Ele teve uma relação ilícita, a mulher, que é Betseba, vai embora para sua casa, mas daqui a pouco tempo ela manda um aviso. Olha, rei, eu estou grávida. Olha que confusão. E naquele tempo, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. O adultério era um castigo complicado. Era um pecado terrível. E sabe como se fazia? Tanto a pessoa, o homem, como a mulher, era apedrejado. Então, naquele momento, tanto Davi como Betseba deveriam ser apedrejados. Entendeu? Está vendo aí a confusão danada que Davi arranjou? Vocês estão vendo que ele pensando que estava em pé, Satanás deu uma rasteira nele? Vocês já repararam, meus queridos, que nesse mundo há muitas armadilhas do inimigo que parece ser boa no início, mas o fim é a morte, é a confusão, é a desgraça. Aí vocês vão ver como é que um homem, segundo o coração de Deus, cai na transgressão, perde moral perante os seus súditos e perante a sua família também. Agora vocês vão ver, Davi errou a primeira vez, tendo relação com ela. Agora, o que ele vai fazer para resolver esse problema? É interessante aqui, né? Então continua, e no verso 6 fala assim, então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias o Heteu, e Joabe enviou Urias a Davi.
Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. E depois disse a Davi a Urias, desce à tua casa, lava os teus pés, e saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Então, o que Davi pensou? Eu vou chamar Urias, que é o marido de Betseba, ele vem aqui, eu pergunto sobre a guerra, eu não vou falar sobre o problema, e o que vai acontecer? Quando eu dispensar para ele ir para casa, logicamente ele vai ter a relação com a sua esposa, ele nunca vai descobrir de quem é o filho. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que Davi está cada vez mais se enrolando? Por quê? Ele quer resolver um problema, mas ele está criando um problema cada vez maior. Muitas vezes não somos assim. Por que Davi não procurou a Deus? Por que Davi não pediu perdão a Deus? Mas Davi foi deixando ser um instrumento de quem? Do diabo. E as coisas vão piorar cada vez mais quando nós tomamos essas decisões. Então nós vemos aqui no verso 10, e fala assim, e fizeram saber disso a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Presta atenção, quem era Urias, hein? Um homem sério, um homem reto. Agora no verso 11 vai falar Urias. E disse Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Olha que homem, olha que testemunho que ele deu para Davi. Um homem sério, íntegro, um soldado de Davi que amava sua pátria e amava seu rei. Ali Davi devia ter ficado corado, vermelho, ter se arrependido. Está entendendo? Ali Davi devia ter pedido perdão a Urias. Meus queridos, eu vou falar uma coisa com você. Não podemos ser orgulhosos. Os orgulhosos não vão entrar no reino de Deus. E aí Davi, de vez parar e resolver o problema segundo Deus, ele quer resolver o problema segundo o seu pensamento e segundo o que o mundo muitas vezes nos faz crer que é a solução. Aí no verso 12 ele fala, então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. E Urias, que ficou em Jerusalém aquele dia, o seguinte, e o Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com o servo seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então o que Davi fez? Deu uma festa e fez com que Urias se tornasse o quê? Um bêbado ali naquele momento. Pensando o quê? Agora ele vai para casa. Agora ele vai ter relação com a sua esposa. Mas Urias, mesmo assim, era fiel. Ele não admitiu ter regalias que os outros soldados, amigos deles, e o seu comandante Joabe não teriam. Então ele não foi para casa. E no verso 14, sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pela mão de Urias. Vamos ver o que estava escrito nessa carta, né? Vocês estão vendo que cada vez mais Davi está descendo o precipício da perdição? Vocês estão vendo que cada vez mais o Davi devia ser um instrumento na mão de Deus. Ele estava sendo um instrumento na mão do maligno? Não é verdade, meus queridos? Agora aqui que ele fala na carta, no verso 15. Escreveu na carta dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-o de trás dele para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, do servo de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Agora, meus queridos, eu vou falar uma coisa com vocês. Quando a gente larga o caminho de Deus, quando a gente quer fazer as coisas da nossa maneira, fica igual Davi. Davi agora era um adúltero e um assassino. Vocês sabiam disso? Isso tudo passou na cabeça de Davi e ele pôs em prática. Urias morreu, por culpa exclusivamente do rei de Israel. Então, meu querido, nós temos que ter cuidado. Você que está me assistindo, lembra disso, o que em 1 Pedro capítulo 5 fala. Sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário, ele explica e dá o nome, o diabo, anda em derredor bramando como leão,
querendo tragar todos aqueles que estão distraídos, todos aqueles que estão pensando que são fortes, que são famosos, ou estão desanimados. Cuidado com isso. A nossa proteção, meus queridos, está aqui no próprio livro de 2 Samuel, capítulo 22, e vocês vão ver o que Deus fala aqui. No capítulo 22, verso 31, fala assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada e é escudo de todos que nele confiam. Deus que é meu escudo. Não são meus planos, não é o que o mundo me aconselha, é Deus. E esse homem de Deus, esse homem de sucesso, esse homem que conquistou várias vitórias, ele perde essa batalha. Perdeu por quê? Porque ele deixou que o eu falasse mais alto. Ele perdeu por quê? Porque ele quis fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Entenderam, meus queridos? E nós devemos ser fortes em Cristo Jesus. Em Filipenses, no capítulo 4, acredito que seja no verso 13, fala assim: posso tudo naquele que me fortalece. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine, mas que possamos não andar distraídos nesse mundo. Pelo contrário, sendo sóbrio. Agora eu queria fazer um apelo a vocês, que vocês pudessem continuar nos apoiando. Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam. Aqueles que ainda não levaram essa mensagem ao seu próximo, envie esse vídeo. Faça com que essa mensagem, essa verdade que liberta, possa libertar muitas e muitas pessoas. Que Deus abençoe todos nós.